Amém. Hoje eu quero falar sobre a igreja vibrante de Atos. Vamos lá em Atos capítulo 1, sem delongas. Jama voltou lá da Bahia, feliz, né? Já só na praia, vida boa. Está de volta aí. Em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho da igreja de Atos. E a gente precisa ir um pouquinho antes para saber o que de fato aconteceu lá, né? Como que ela surgiu e que impacto isso tem em nossas vidas hoje. Mas lá em Atos capítulo 1, fala assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bom, começa aí a história da igreja em Atos 5, né? E o que me anima é que quando Jesus, o que Lucas está falando para Teófilo, né? E compartilhando a mensagem, é que Jesus não tinha acabado ali, né? Havia acontecido a crucificação, que Jesus já havia ressuscitado, e que ele estava ali no meio deles, 40 dias comprovando, deixando mais que claro que ele havia ressuscitado. Isso é uma grande notícia, porque imagina você receber essa notícia, né? Eles estavam lá, eram seguidores de Jesus, acreditavam tanto na missão, nos planos que Jesus tinha, e de repente ele é crucificado. Isso poderia dar um desânimo total de pensar: puxa, acabou tudo. Mas Jesus deu provas que ele estava ressuscitado e que aquilo não tinha acabado, e que a vida de Jesus ainda continuaria, só que de maneira diferente. A vida de Jesus continuaria aqui neste mundo, usando quem? A igreja, as pessoas. O livro de Atos ensina isso, que Jesus ele continua vivo, presente neste mundo, através da vida das pessoas, daqueles que receberiam o Espírito. Isso deveria ser emocionante, não? Isso é emocionante. Você pensar: puxa, Cristo quer continuar vivo através de mim. Eu sou aquele que vai comprovar que Cristo ressuscitou. Ele esteve aqui, ele influenciou, isso chegou até nós. Você está animado com isso? Amém. Amém? Amém. Amém. Eu sei que de manhã é duro, eu sei que é difícil, mas deixa a palavra de Deus te animar, porque isso é demais. Jesus está vivo, ele não morreu. E ele deu provas disso, e nós devemos ser prova disso. Isso deve nos emocionar. Bom, e vamos lá em Atos. Jesus ele fala ali: olha, vai acontecer algo, e vai ser de maneira poderosa. Você não ficaria na expectativa? Puxa, alguma coisa muito grande vai acontecer. Alguma coisa, quando tem algo bom para acontecer na sua vida, você fica assim, você não consegue dormir, você fica pensando naquilo, né? Algo demais vai acontecer. Em Atos capítulo 1, versículo 9, vamos continuar a história. Fala assim: então no capítulo 1, versículo 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora tenta imaginar essa cena. Jesus dá provas que ele ressuscitou. Aí você fala: agora acabou, meu amigo, eu vou lá com Jesus ressuscitado e falar: tá vendo? Olha ele aqui.
né? Eu vou lá no meio das autoridades, dos fariseus, e vou mostrar que Jesus ressuscitou e Jesus vai ser a maior testemunha. E todo mundo fica animado, agora nós vamos arrebentar. E de repente Jesus começa a subir para o céu, começa a ir embora. E imagina a sensação de entusiasmo, maravilha e de apavoramento, né? E agora ele está indo embora. E aí as nuvens encobrem Jesus, e eles ficam lá olhando, e parece que vem os anjos dar tipo um cocão, né? Acorda, rapaz, o que você está olhando aí? Mas que plano é esse, louco? Jesus está indo embora. Agora que ele ressuscitou, agora que a gente tem moral, né? Agora que eu tenho a prova aqui, vamos lá. E Jesus vai para o céu. Muito amigo, né? Você poderia pensar, o que a gente vai fazer agora? E aí ele vai lá na casa, lá onde estão reunidas as pessoas, e todo mundo esperando a notícia. Aí eles estiveram com Jesus. Ele foi embora. Mas para onde? Para o céu. Lá é difícil a gente ir. Só depois, segundo a promessa dele. Foi embora. Aí eles ficaram, meu Deus, vamos orar. Imagina Maria, né, que tinha recebido de volta seu filho, né, da ressurreição. Imagina os irmãos dele, todo animado com a nova perspectiva, e recebe, olha, Jesus voltou ao céu. E parece que aí eles começam a entender, puxa vida, e Jesus já tinha falado sobre isso, que ele não era deste mundo, que era melhor, lembra que em João a gente já leu? Era melhor que ele fosse para que viesse o Consolador. E as coisas vão se encaixando, mas mesmo assim, era uma notícia muito difícil. Tem uma frase que é verdade, que as coisas precisam piorar para depois ficarem melhores, não é assim? Às vezes quando você está perto de algo grande, a coisa desanda, você é provado, né? Dá tudo errado, mas se você persevera, você chega lá. Amém. Às vezes você quer, sei lá, comprar uma casa, né? Dá tudo certo, e você faz o financiamento, e sai não sei o que, aí começa, você fica animado, mas aí as coisas começam a dar errado, e aí começa a ter um monte de problema, e você, do nada lá, desesperado, começa a ficar desanimado, e aí acontece algumas coisinhas lá. Bem-vindo, seu Thiago, tudo bem com o senhor? Então, do nada, as coisas começam a melhorar, e aí você vê aquele resultado, né? E não sei se já tiver essa experiência, algo tão ruim, parece que ninguém te ama, todo mundo te odeia, a coisa está mal, e de repente você consegue, as coisas ficam melhores. E isso é uma verdade, para você melhorar, né? Você às vezes precisa dar uma pioradinha. Pensa nos maridos aí, né, mulheres? Quando você conheceu, nossa, foi pela fé, amor, né? Magrelo, feio, pobre, não tinha nem de cair morto, piorou a coisa, agora ele é o seu príncipe encantado, né? Deu uma melhorada aí, você fica feliz. Antes, algum olha a minha foto lá quando eu era solteiro, tem até dó, né? A Denise casou com o Marcos de dó. Não foi. Mas esse é o desafio de continuar, né, aquilo que Jesus tinha falado. E eles continuaram lá e falaram com a família, eles estavam lá nesse local. Em Atos 2 continua a história, vamos lá. E agora ele vai falar da vinda do Espírito Santo, né, o dia de Pentecostes. Assim, chegando, Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Vamos tentar ir rápido para a gente poder falar da história toda. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto?
Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Sempre tem os engraçadinhos, né? É igual quando aquele cara está jogando futebol, faz um lance incrível e fala: isso aí foi sem querer, né? Sempre tem um. Mas voltando ao que está acontecendo aqui, chega o dia de Pentecostes. E a igreja estava reunida em um lugar super bacana. Havia ar-condicionado, havia estrutura, havia um microfone, as pessoas chamando, o Espírito vai. Foi isso que aconteceu? Não, eles estavam numa casa, sentadinhos lá, meio desanimados, com aquela visão de Jesus dando tchauzinho, as nuvens fechando. E de repente vem línguas de fogo. Parece que é algo tão grandioso, né, que atrai uma multidão para esse lugar. Eu não sei se veio como fogos de artifício, né? Eu não sei qual que foi a estratégia, mas o Espírito chega de maneira poderosa e começa a apoderar daqueles que estavam na casa, e eles começam a falar de maneira que todos que estavam ali começassem a entender. E é interessante essa questão de língua, né? Eu comecei a fazer um curso de inglês, aquele que você vai na internet e tal, né? Aí tem uma hora que você tem que entrar numa sala de conversa. Eu morrendo de medo, eu falei: não, mas eu sou um cristão, tem que ter coragem, tem que ser uma pessoa aberta, né? Aí eu entrei na sala lá. Olha, é muito engraçado você escutar pessoa lá tinha árabe, tinha de todo lugar do mundo, as línguas estranhas pra caramba. Realmente, essas línguas do Oriente são tão engraçadas. E aí você imagina todo mundo tentando falar inglês, né? Aí é engraçado que você se esforçando, você acaba entendendo alguma coisa e alguma conversa sai. Mas eu imagino nessa época a confusão que era, né? Aí eu fui retomando, pensando na Bíblia, a história. Você lembra da Torre de Babel? Que antes não era assim, né? Antes a gente não tinha que estudar inglês não, irmãos. Antes todo mundo falava, era uma língua só. Mas por que Deus separou, né? O homem, quando Deus falava: vai, espalha. Ele fala: não, nós vamos construir uma torre aqui bacana, nós vamos fortalecer, ficar todo mundo juntinho. A gente gosta disso, né? A gente não quer desafio. Deus falou: vai, não vou, eu vou ficar. Eles constroem a Torre de Babel. O que Deus faz? Confunde a língua. Deus não foi glorificado, não era o alvo de Deus ser glorificado, era o alvo do homem de se levantar, de ser para ele. O que Deus fez? Espalhou, né? Só que em Atos nós vemos o contrário acontecendo. Pega essas línguas, as pessoas, né? E era interessante que eles começaram a entender na língua materna. Eu acho que muitos aqui já entendiam a língua, porque eles eram, né, judeus, já tinha certo, eles não eram totalmente de outros lugares, mas tinha algumas pessoas de outros lugares. Mas foi incrível eles escutarem as maravilhas de Deus na língua deles, materna. E eu penso, quantas vezes esses judeus não foram, esses visitantes, esses convertidos não foram e voltaram a essas festas religiosas, mas até então nada havia acontecido. E quando vem o Pentecostes, eles ficam admirados. E o que acontece? A mesma língua, aquilo que antes separava, agora está unindo. Olha o poder de Deus para fazer as coisas. Quando a glória é para Ele, as coisas se encaixam e todo mundo começa a entender a língua. E ele prega a mensagem. E isso é prova que Deus estava agindo, que não era nada feito por homens. E aí, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a ser algo real, algo até do cotidiano dessa igreja. E Joel, a gente vai ler, né? Fala que a promessa qual era? Que o Espírito ia ser derramado sobre as pessoas, sobre aqueles que reconhecessem Jesus, né? Então a gente vem de épocas do Antigo Testamento que só os profetas, né, recebiam, falavam. O Espírito Santo sempre existiu, mas ele se manifestava de maneira diferente. Às vezes Davi, né, falava lá, o rei Davi falava movido pelo Espírito Santo, alguém era usado, Moisés, mas nunca era algo de todo mundo. E nesse momento, o que está acontecendo? O Espírito foi derramado. Todos aqueles que decidiam seguir Jesus, que se arrependeram e foram batizados, receberam o Espírito. Esse que fala em Atos 2, versículos 17 a 21. Rapidinho para a gente acompanhar a história. Então, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Olha o que Joel está falando e olha o que está acontecendo. Ele falou: olha, o Espírito vai ser derramado sobre meus servos e as minhas servas. Deus não está falando, não vai ser mais localizado. Ah, não engana achar não, vai vir fulano de tal. E ele tem o Espírito, ele vai fazer assim, chá, o Espírito vai agir. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o Espírito fosse derramado sobre todos os seus servos e servas. E essa profecia começa a se cumprir. E em Atos 2, olha que incrível, versículo, não em Atos 2, versículo 36 ao 47. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Isso é Pedro já pregando. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que incrível, aquilo que Jesus havia prometido estava acontecendo. Pedro, ele prega para as pessoas que tinham crucificado Jesus, alguns com seus pecados e outros participando mesmo, talvez até indo assistir a crucificação, assim como nós também participamos com os nossos pecados da crucificação de Jesus. E Pedro prega de tal maneira e fala: olha, mas Deus quer usar vocês que pregaram o Filho dele na cruz. Deus quer perdoar os seus pecados. E as pessoas, quando aceitam a mensagem, primeira coisa, elas se arrependem. Não, o Espírito não vai entrar em corações que não se arrependem. É a maneira como nós abrimos a nossa vida para que Ele entre. E Ele fala: você precisa ter arrependimento. Primeiro você precisa crer, é claro, né? Você precisa se arrepender, você precisa ser batizado, e você vai receber o quê? O Espírito. A palavra dom aqui não se refere a um dom. Agora eu recebi o Espírito, agora eu vou cantar igual, né? Frank Sinatra, não é isso. Ou eu vou pôr a mão aqui. O dom aqui significa o quê? Dado, toma, é seu. Foi dado para você. Então ele está falando: olha, eles se arrependem, eles recebem o Espírito. O que acontece? Eles voltam para suas casas. Foi mais um grande evento bacana, daqueles que eles estavam acostumados aí? Não. O Espírito age de tal maneira que eles se tornam um só povo. E aí eles começam a viver o que? Igreja. Igreja não é monumento, igreja são pessoas. E o Espírito começa a agir no meio dessas pessoas. De que maneira? Vamos ficar juntos, comunhão, algo em comum. Não vamos abrir mão do nosso amor um pelo outro. Eles começaram a se interessar um pela vida dos outros. Imagina 3.000 sendo batizados. Lembra aquele grupinho que começou numa casa, que estava lá desanimado: nós vamos orar, e de repente vem a línguas de fogo. Pedro vai lá e prega. 3.000. Imagina. Você acha como que os 3.000 se cuidaram? Você acha que Pedro falou: bom, agora que nós somos 3.000, vamos fazer a lista das necessidades, quem mora longe, quem vai precisar de transporte, quem vai precisar de... Não. E eles começaram a notar: o que você precisa? Puxa, cara, eu sou lá não sei da onde. Não, você vai ficar na minha casa. Você é meu irmão agora, nós temos o mesmo Espírito. Fica aqui, você não vai. Ah, mas eu vendo minhas coisas, te dou algo, mas você não vai. A comunhão foi gerada, por quê? Por causa do Espírito. Não foi porque agora, baixou o decreto, se você for, já era. O Espírito vai te dar, vai cair um raio na sua cabeça. Nada disso. Havia comunhão, amor. Cristo estava sendo reproduzido na vida dessas pessoas.
É dessa maneira que Cristo continuaria presente através da sua igreja. Eles criam, eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, não era de maneira passiva, eles eram ativos. Os apóstolos ensinavam, eles interiorizavam aquilo e viviam o cristianismo. O Espírito gerou união, acrescentou muitos. Eles morreram para si mesmos, para cuidar uns dos outros. Adoravam juntos, faziam as coisas acontecer. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Eles iam nas casas, vem na minha casa, vem, participa comigo. Era o Espírito Santo que gerava. Você tem que pensar que são as mesmas pessoas que ano tras ano iam nessas reuniões. Eles participavam desse evento de Pentecostes, mas nunca nada diferente aconteceu até então. E o Espírito une e eles começam a viver juntos, a sacrificar, a ter tudo em comum. Sabe, irmãos, comunhão não é fácil. A comunhão ela não acontece de qualquer maneira. Se você não fizer por onde, ela não acontece. Ela não vai acontecer. Eu estava sábado, foi um dia de overdose de comunhão, né, minha, com os irmãos. Aí chega o anjo e fala: Marcos, vamos ter que oração lá com o solteiro? Vamos, que hora? 10 horas? Não, 5 da manhã. Bom, né? Que legal. Aí eu olhei pro Nicolas lá, dormindo, e falei: Nicolas, você vai comigo? Você quer saber que é discípulo? Vai acordar cedo. Ele topou. Aí tá lá nós dois lá, zumbi, né? Tive uma noite ruim, dormi mal. E às vezes você vai arrastado, né, irmão? Você vai arrastado com um tempo de oração desse. Mas aí você vai, aí você começa a falar com os irmãos, saber da história, ter convívio, orar junto, e você volta transformado, né? Não é fácil, mas você tem que... Aí eu falei: nossa, 9 horas tem encontro dos jovens, eu não vou aguentar, eu vou abrir mão, eu acho que eu vou mandar só o Nicolas. Aí vai lá, compra material, vai lá pro parque, aí você chega lá arrastado de novo, aí você vai, conta com jovens, né, e tal. Eu estou vendo que é minha praia ficar com jovens mesmo, tudo a ver comigo. Aí eles começam a cantar, compartilhar, e é demais. Aí você sai de novo inspirado, sai de novo ali com as baterias cheias, né? E aí o que foi legal também lá nos jovens, né, falando um pouquinho dos jovens, o grupo falava assim: estava difícil, mas quando a gente começou a unir, tá junto, isso foi me dando esperança. Então eu não ia, eu pensava: não, mas meus irmãos vão estar lá, meus amigos, os pais a mesma coisa, né? Tudo cansado, cheio de coisa para fazer, abrindo mão para estar junto. Irmãos, o Espírito gera isso, união. E isso vai produzir frutos, vai produzindo. E eles estão animados, né? Estão tomando decisões. E é legal estar lá no meio, que você já vê que está desenvolvendo um relacionamento, já que eles são a futura igreja, né, Jorge? Vocês vão assumir o bar. É bom que tenham comunhão e se amem, sejam amigos mesmo, porque nós precisamos disso. Aí eu falei: agora eu vou descansar, né? Fui lá nos jovens, vou almoçar, vou dar uma cochilada. E aí o que tinha à noite? O evento da Dona Amélia. Eu falei: nossa, evento dos casados. Foi assim, por Dona Amélia, demais, né? Mas eu fui arrastado. Não que eu não queria ir, porque eu estava cansado. Liguei pro irmão lá, busquei, vamos lá, vamos na festa. Aí chega cheio de cartãozinho, né? Aí você vai, tem comida, aí você vai ficando mais feliz, né? Aí você fala: puxa, valeu a pena. Aquela paisagem. E aí você vai, está com os irmãos, aproveita, tem uma conversa importante, conversa com um, conversa com o outro, e você sai inspirado. Eu fiquei até leve, falei: eu nem quero dormir, acho que eu vou ver alguma coisa para ver se eu dou uma desligada, né? E aí de novo acordo cedo hoje aqui de 9 horas com os irmãos lá e tal. Irmãos, a vida cristã é isso, é passar tempo com as pessoas. Se você não gosta de gente, não seja um cristão. Você não pode. O Espírito gera união. Então eu sei que às vezes, vamos encontrar, não dá trabalho, estudo. Nós temos que ver o horário, se for 5, 4, 3, eu não sei. Eu sei que nós precisamos estar unidos. Foi uma das primeiras coisas que você pode falar nesse grupo: eles estavam unidos. O Espírito gerou. E olha, irmãos, eles tinham dificuldades. Nem todos falavam a mesma língua ainda. Eram 3.000. Eram de longe. Não tinha trabalho. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Deixaram coisas. Mas o Espírito gera isso. O Espírito de Deus não é um Espírito que entra e fica tudo igual. As coisas são transformadas. Deus, e o incrível, né? Deus acrescentou. Isso é viver igreja. Adorar junto, né? Se conectar.
Não deixar que os empecilhos atrapalhem que você está junto, de você praticar. A coisa que eu sinto, irmãos, que se a gente não gosta de estar junto, nós temos que avaliar o quanto nós estamos abrindo espaço para o Espírito trabalhar na nossa vida. Porque o Espírito promove união, ele quer estar junto. Ele te impulsiona a essas coisas. Então a gente tem que trabalhar nisso. Bom, resumindo, a igreja, né, algumas características, eu falo de 7, mas tem muitas, algumas que eu quero destacar aqui. No versículo 42 fala, né, que era uma igreja que aprendia. Eles estavam concentrados no estudo dos apóstolos. Não era um aprendizado passivo, como eu falei, ativo, aprendendo, querendo aprender. Essa é uma característica de alguém que tem Espírito Santo, que quer aprender mais sobre Deus, sabe? Orar mais, saber. Nós quando oramos, nos conectamos. O Espírito Santo não quer que você venha todo domingo, santo domingo, e bate um cartão aqui e não cresça no seu relacionamento com Deus. E não cresça, não se desenvolva com Ele. Que você não aprenda coisas novas na Bíblia. Eu sou cristão há muito tempo. E eu já li a Bíblia várias vezes e é tremendo o efeito que a Bíblia tem de se renovar, de a gente sempre poder aprender. Então, esse também é a ação do Espírito. Nós falamos da comunhão, né? Uma comunhão de qualidade, de estar junto, de pagar o preço. Já falei da Dona Amélia. Dona Amélia, ela podia estar lá, não, estou cansada. Ela nem é casada, gente. Ela já está em outra etapa da vida dela, mas ela pegou e fez algo pensando em outros, abriu a casa, gastou cartão, teve poesia, teve irmão que deu flor para a irmã e quebrou a perna, nossas pernas, né? Deixou a gente uma situação complicada lá com a nossa esposa. Vai lá com flor, ninguém avisa nada, não dá um toque antes. Um monte de gente conversando, não querida, mas a gente que. Não, tô brincando. Mas pessoas pensando em pessoas, não em si próprio. Isso tem um poder, isso é ação do Espírito. Isso é viver a igreja. Era uma igreja que orava. Olha, não sabiam o que fazer, vamos orar. E olha o que Deus fez. Vamos lá em casa, vamos passar um tempo de oração, vamos orar. Nós precisamos acreditar que Deus é cheio de poder, porque Ele é. Nós vamos acreditar que o Espírito continua agindo nas nossas vidas. Era uma igreja reverente, eles eram respeitados por outras pessoas. Eles não eram picaretas que estavam lá aproveitando, eram pessoas que tinham uma reverência a Deus, que tinham uma vida íntegra, que eram puros de coração, que estavam ali entregando suas vidas. Eram pessoas admiráveis, atrativas, não pelo que eles tinham, mas pelo que eles eram, porque o Espírito de Deus brilhava e fluía na vida das pessoas. Nós, aqueles que têm Espírito Santo, precisa ser assim. Nós vamos abrir espaço para que o Espírito trabalhe em nossos corações, para que a gente atraia pessoas com a nossa vida, nosso estilo de vida. Se não estamos atraindo, vamos entender o que nós precisamos fazer. O que o Espírito ainda precisa trabalhar em mim para que eu seja uma pessoa atrativa para Deus, que chame pessoas para conhecer a Deus. Era uma igreja, uma outra característica, era uma igreja onde as coisas aconteciam. Estava difícil, Jesus tinha ido embora, vamos orar, e as coisas aconteciam. Teve perseguição nessa igreja e as coisas aconteceram. Líderes foram mortos, alguns foram salvos da prisão, maravilha, outros cortaram a cabeça, mortos à espada, outros foram apedrejados. Mas a coisa estava acontecendo. É uma vez que as coisas acontecem. Por quê? Eles também tinham expectativa que grandes coisas iam acontecer. Se você tem expectativa, a coisa acontece. Se você não tem, não acontece. Se você não tem expectativa que Deus trabalha, que o Espírito Santo é poderoso, que coisas vão mudar na sua vida, na igreja, casamento, o que for. Se você não tem essa expectativa, como que Deus vai agir? Porque Ele precisa da fé das pessoas. Ele falou, se você não tiver fé, você não me agrada. E eles tinham essa expectativa e coisas grandes aconteciam. Era uma igreja, irmãos, que crescia e que era comprometida com a mensagem. É como você vai ler o livro de Atos, você pode ler, e você vai ver que com perseguição, com pouca gente, sozinho, eles pregavam a mensagem. Não era uma dependência dos apóstolos. Não era. Eles estavam comprometidos uns com os outros e com a mensagem. Isso é a igreja que a gente tem que imitar e aprender. Era a igreja que fez história e que chegou até nós. Então eu queria animá-los, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja somos nós. E que Cristo é a cabeça. Não é o mensageiro, não são os líderes, não são pessoas. Quem é a cabeça é Cristo. Se nós estamos motivados por coisas, pessoas, temos que avaliar nossos corações. Mas quem é a cabeça é Cristo. E nós somos a igreja. E que a igreja é a maneira pela qual Cristo continua vivo neste mundo.
Ele está vivo, a gente sabe disso, mas a maneira que o mundo vai ver Cristo é através de nós. E é através da sua igreja, que também somos nós. Eu queria ler aqui Mateus 18, porque eu tenho desafio. Você acha que eu falei tudo isso para não te desafiar? Tem um desafio para a gente fazer. Mateus 18, 19 a 20. Vamos lá. Quero encorajar você a ler o livro de Atos. Leia com calma, estuda, pensa, vai lá, olha as características das pessoas, das coisas que aconteciam através da vida das pessoas. Mas em Mateus 18, 19 a 20 fala assim, ó: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está falando onde pessoas que se reúnem por causa de Deus, meu nome, eu estarei no meio deles. Você acredita que Jesus está no nosso meio agora? Talvez do seu lado, aí nessa cadeira vazia. Você acredita que Ele está aí? Do seu lado, com a mão em você agora. Mas Ele falou, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou. E Jesus é aquele que deu provas que Ele ressuscitou. Ele não é um charlatão que está falando, só para te dar um calorzinho, você ficar animado. Não, isso acontece. Então, irmãos, olha o poder da nossa união. Olha quem nos acompanha quando nós estamos unidos. Imagina se cada vez que você é chamado a estar com algum outro cristão, se você vai conhecer, eu vou lá, vem estudar a Bíblia comigo, tem um amigo, eu vou, porque se eu e ele estivermos de acordo para ajudar alguém espiritualmente, Cristo também vai. Cada vez que você falar, eu não vou, não tenho tempo, se você imaginar assim, puxa, eu estou me negando a encontrar com Cristo, porque Ele vai estar onde 2 ou 3 se reúnem, você deixaria de ir? Nós precisamos, irmãos, encarar a importância da nossa união. E o que nós estamos... Agora vem a bom. O que eu tenho falado sobre a nossa igreja é que nós precisamos praticar comunhão. Muita comunhão, né? Eu tenho falado com os vídeos de bate-papo, vocês que vêm no culto de semana tenho falado. A gente tem notado algumas coisas. Na semana, 42% da igreja que vem, o resto não vem, né? Então, e tem diversos motivos. Às vezes é difícil vir mesmo, o trânsito tem se tornado algo muito sério, às vezes é que você estuda, às vezes é que você não está bem espiritualmente também, você não se sente animado para vir, às vezes é questão de filho, vários motivos podem acontecer, mas a gente não pode desistir da comunhão. Então, o que a gente tem pensado em fazer como igreja, trabalhado com as pessoas? Vamos ter igrejas em casa na semana, né? Não teremos, a partir de junho, anota aí, mas ainda tem. A partir de junho, nós não teremos mais culto nas quartas-feiras. Fala, né? O que nós vamos fazer? Igrejas em casa. Amém. Muito nós bom. vamos abrir nossas casas na semana, para que todos participem. Como vai ser? Nossa, eu também gostaria de ter todas as respostas, gostaria de passar todos os esquemas, abrir o mapa de BH e falar, vai ter uma aqui, outra ali, quem vai estar ali é fulano. Nós vamos, claro, de uma organização, a gente vai falando com os do casal, dividindo mais ou menos. Os solteiros já tem uma dinâmica sobre isso, vamos trabalhar isso, né, irmãos? Vamos trabalhar sobre isso. Então você conversa com antes, que vocês vão trabalhar essa questão de igreja em casa, trabalhando com o que vocês já têm. E a proposta é que seja diferente de um bate-papo, né? Eu já expliquei isso para vocês, mas como alguns não estavam sabendo, é um olhar mais geral, né? Você vai lá, você pode ter visitante, mas é um lugar para você orar juntos e não ficar tudo em cima do líder, o líder de bate-papo realmente ele vai lá com uma aula que você nem sabe o que vai ser, né? Pensando no visitante que às vezes nem está lá. E aí fica aquela coisa meio no ar, né? Meio sem graça, né? Aí você tem a conversinha, ela come e vai embora. Então o que a gente quer promover é união, né? Que vai lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E aí ora pela necessidade, um ora pelo outro. Não tem mais só o líder tendo que, né, inventar uma mega aula para te encorajar. Todo mundo falando um pouco. Essa semana vamos estudar sobre oração. E aí vocês vão encontrar só para falar sobre oração, orarem juntos. E eu acredito que Deus, o Espírito Santo, vai trabalhando nessas situações. Vocês vão identificando necessidades, vão trazendo amigos. Porque você lembra,
é para unir, é para anunciar a mensagem. Aí o grupo fica legal, né? Fala, nossa, igreja em casa é o que há, né? É maravilhoso. Eu chego aqui, tem comida, tem comunhão, tem Espírito Santo. Eu vou morrer nessa igreja em casa. Aqui é minha casa já, né? Irmãos, o propósito disso é multiplicação. Muito bom. Não é para formar um clube das igrejas em casa. Ah, minha igreja em casa é demais. Tem que ser demais, tem que ser união. Mas olha, o propósito disso é que o Espírito produza alegria, união, e que a mensagem seja espalhada, que vão vir pessoas que vão se tornar cristãs e que vamos ir. Chega da igreja ter que trazer, é hora da gente ir. Como você acha que Jesus conhecia as prostitutas, os cobradores de impostos, pessoas de fama ruim? Você acha que eles iam na igreja? Você acha que Jesus encontrava lá? Não, Jesus ia. E a mensagem tem muito poder nisso. Então nós precisamos voltar a cultivar família. A hora que for pôr no papel, não dá, porque eu moro ali, não sei o que, não dá horário. Você precisa perseverar, abrir mão para ter comunhão. Muito bom. Precisa dar valor para ter comunhão. Então, irmãos, eu quero desafiar vocês a isso. Nós vamos, a partir de junho, é uma experiência, não estou falando que vai ser assim, nós vamos falando, né, conversando sobre isso, mas eu quero animá-los para que a gente comece a cumprir isso. Onde 2 ou 3 se reúnem, Jesus vai estar lá. Então, talvez nessas minhas reuniões, deixe uma cadeira vazia, ela fala, Jesus está aqui, gente, vamos respeitar, vamos abraçar, né? Vamos mostrar que nós o amamos e nos amamos também. Mas eu queria, irmãos, encorajá-los. E se você não tem ideia onde vai estar, você tem que correr atrás, busca ajuda, pede conta. Você sabe quem procurar. Se você está meio perdido, você sabe exatamente com quem vai te orientar. Então faça isso. Amém? Então a igreja de Atos era uma igreja vibrante, viva, a coisa acontecia, tinha comunhão, e nós precisamos ter isso como modelo para nossas vidas. Muito bom. Né, como igreja. Se a gente vem aqui só para vir domingo, ótimo, a gente tem comunhão, mas a comunhão é muito mais. É na semana, que tipo de comunhão nós estamos tendo na semana? Né? Com quem nós estamos passando tempo? Como nós estamos pregando a mensagem? Como o Espírito está agindo e abrindo nossos corações, nossas casas, nossas vidas, para que pessoas olhem para nós e queiram imitar a vida que a gente tem. Amém? Então é isso. Que Deus nos guie, nos abençoe. Eu espero que... Eu não tenho resposta para tudo. Eu sei que a Bíblia... como vai ser, onde eu vou estar? Vamos orando, as coisas vão acontecendo. Primeiro, eu acho que é importante a gente ir nos ministérios, casados, ter um jeito de agir, os solteiros, na universidade. Então a gente vai trabalhando e deixando o Espírito agir e orando muito. E o primeiro desafio que eu tenho para essas igrejas em casa, o primeiro tema qual é? É oração. Né? Vamos orar e Deus vai nos guiando. E claro que Deus vai trabalhando. A gente tem feito reuniões, conversado com pessoas, né? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Amém, irmãos? Amém.